O presidente do Observatório Social de Farroupilha esteve na sessão da Câmara de Vereadores do município nesta segunda-feira, 24 de março, atendendo ao convite formulado pelo vereador do Progressistas, Davi André de Almeida, e aprovado por todos os demais vereadores. José Henrique Maganin explanou sobre o trabalho e a forma de atuação do Observatório Social. De acordo com ele, o Observatório é o olho do cidadão na gestão pública, sempre zelando pela transparência e pela lisura nos processos dos poderes públicos. Após apresentar os eixos de atuação do Observatório Social e detalhar a forma como são monitorados o Poder Público Municipal e a Câmara de Vereadores de Farroupilha, José Henrique Maganin também respondeu a questionamentos apresentados pelos vereadores. O presidente do Observatório Social do município detalhou os 4 eixos em que trabalha o Observatório Social. Como é que a gente trabalha? O Observatório Social ele tem 4 eixos de atuação. Um deles que é na gestão pública, que é o de verificar o que a administração pública faz, né? As licitações, que é o que consome grande parte do nosso tempo, obras, processos, enfim, todas isso aí seriam coisas que estariam no nosso escopo, mas a gente não consegue fazer tudo por falta de braços, por enquanto. O outro eixo é o da educação fiscal, onde a gente adotou de tentar trabalhar com crianças, na educação delas, com pequenas ações. Nós já fizemos algumas peças teatrais explicando o que é tributo, qual é a importância da nota fiscal. Esse ano nós estamos entregando em algumas escolas estaduais um gibizinho falando sobre isso, que há 2 anos atrás nós entregamos para as escolas municipais. Foram em torno de 2.000 crianças que entraram nesse trabalho. Um outro eixo de negócio outro eixo de atividade é o ambiente de negócios, onde a gente tem o interesse de incentivar as pequenas e médias empresas a participar das compras da prefeitura. Porque não tem lógica, nós temos um parque industrial interessante, lojas, e a maioria das compras é feito de empresas de outras cidades. E agora, com a nova lei de licitações, isso piora para nós, porque agora é obrigatório ter pregão eletrônico. E no Brasil já se criou algumas empresas com robôs que eles ficam monitorando e pegam todas as licitações de palito de fósforo avião, e depois eles terceirizam isso. Então, a gente sabe, né? Nunca se sabe aquele prestador de serviço qual é a qualidade que ele tem. Então, a gente tem alguma coisa interessante que saiu agora, que é o Compras Mais Brasil, que é uma ferramenta nova que está saindo, que saiu já, e que a gente já está vendo com a administração se tem chance da gente implantar isso em Farroupilha. Que seria o quê? A prefeitura pega e diz, olha, eu preciso de, sei lá, trocar um vidro. Antes disso, os pequenas empresas, elas vão nesse portal e cadastram, ó, eu consigo trocar vidro de tal tamanho por preço tanto em tanto tempo. Eu consigo consertar motor de carro. Enfim, todos esses serviços de pequenas empresas, eles ficam aí, e é o que acontece. A prefeitura, quando precisa, em vez de fazer uma licitação, ela vai lá nesse portal, verifica quais são os prestadores de serviço, a que preço está e contrata. Isso tem legislação já pronta, e é uma coisa que, se nós conseguirmos fomentar isso aqui no município, vai ser bom para todos, vai estar mais ágil para a administração pública comprar, e a gente consegue fazer que o dinheiro do imposto fique aqui. E também daí a gente conhece a empresa, né? Consegue se acompanhar melhor. O outro eixo é a transparência, então, que é a aplicação da lei de acesso à informação, que é justamente vendo os portais de transparências e as respostas que se tem com o poder público. Sobre aquilo que a gente estava conversando, né? Isso foi do ano passado. Então, 130 licitações foram vencidas por empresas de Farroupilha, 485 por empresas de fora. Então, vejam como é diferente essa relação aí.
Outra coisa interessante em falar é qual é a maneira de atuação do Observatório Social. Então, a nossa ferramenta principal é o portal de transparência. Todas nossas informações a gente busca do portal de transparência. Então, é por isso que é importante que a administração tenha um sistema eficiente de mostrar isso. E daí, então, nós acompanhamos principalmente as licitações, a gente acompanha o edital, nós temos a Camila, que é a nossa coordenadora, e daí, então, nós vamos verificando se está conforme a legislação. Caso esteja alguma coisa que a gente não entenda ou não concorda, a gente encaminha um ofício para a administração. Recebendo a resposta, a gente analisa e vê se atende, tira as nossas dúvidas, então a gente refaz o ofício. Caso a gente não tenha resposta, ou a resposta que vier, a gente acha que está errado, a gente escalona e passa para a Câmara de Vereadores, com a mesma metodologia, dizendo, ó, licitação tal, nós achamos que tal item não está correto, e a gente espera a mesma situação da Câmara de Vereadores. Se também não vier resposta, ou a resposta a gente não concordar, a gente encaminha para o Ministério, para os órgãos de controle externo, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e a partir daí nós saímos de campo porque está na mão de quem realmente pode fiscalizar, é alguém que tem poder de polícia e impor sanções. Então, por isso que a gente diz que nós não fiscalizamos, nós não temos poder de polícia, a gente só monitora. Outra coisa, com relação ao Observatório Social, ele é então, voltando um pouquinho, ele é uma associação apartidária, né? Nós não temos nenhum vínculo político com ninguém, a gente, e ela digamos assim, o trabalho é feito 100% por voluntários. A única pessoa que é contratada do observatório é a coordenadora, isso por uma imposição do Observatório Social. Então, nós somos obrigados a ter pelo menos uma pessoa CLT, que é justamente para que tenha continuidade do serviço. Qualquer pessoa pode ser voluntária do Observatório Social. Os únicos impedimentos são que não pode ter filiação político-partidária, não pode ser uma pessoa que tenha muito ativismo político ou estar subordinado a alguém nesses dois casos, e servidor público. Então, são os dois únicos impedimentos. Fora isso, qualquer pessoa pode fazer parte do Observatório Social. Aquilo é o tempo que eu tenho ainda, 1 minuto e pouco? Não, depois tem mais, aí são os primeiros 15 minutos. Ah, tá. Só para mim. Então, voltando nisso, então, o que a gente faz? A Camila, ela fica durante toda a semana acompanhando o portal da transparência, ela faz o levantamento de toda a situação, e daí, nas quartas-feiras à noite, nós temos uma reunião de diretoria, onde todos esses assuntos são levados e a gente decide o que fazer em reunião de diretoria. Então, nada é de uma cabeça só, sai tudo da nossa diretoria. Pode passar? Então, por exemplo, voltando ao nosso trabalho, né? Esse valor aí foi o que nós conseguimos evitar que fosse gasto aqui em Farroupilha no ano passado. Então, em torno de 1.200.000 foi que, através dos nossos questionamentos, são coisas que foram mudadas e a gente evitou que se gastasse. O grande valor aqui, que tem aí, que é mais de 1 milhão, foi de uma licitação que ocorreu aí, eu acho que foi em dezembro, por aí. Dezembro, né, Camila? Porque até então nós estávamos com o valor de 98 mil, e aí saiu uma licitação para terceirização de máquinas agrícolas, se eu não estou enganado, que era mais de 1 milhão e 100, e a gente fez alguns questionamentos e aquela licitação foi cancelada. Então, a gente computou esse valor também. Em 5 anos, desde 2018 até hoje, aqui em Farroupilha, nós evitamos que fosse gasto ou houvesse desperdício de um pouco mais de 32 milhões de reais. Então, vejam que são valores importantes. Pode passar? Bom, outra coisa que a gente faz também
uma das atividades nossa é o monitoramento do Legislativo. É bom frisar de que, de maneira alguma, nós estamos incentivando que se crie uma infinidade de pedidos de informação, de projetos de lei, nada disso. Mas é uma das maneiras que nós encontramos de tentar acompanhar um pouco as atividades do Legislativo. É uma maneira bem fraca, né? Mas é o que a gente encontrou. Então, nós conseguimos acompanhar todas as proposições que são feitas aqui no Legislativo. E nos nossos relatórios quadrimestrais, a gente apresenta isso. O próximo, só para ver, então, esse aqui é dos projetos de lei. Então, se a gente for olhar isso aqui, fica uma informação muito pobre e a gente não consegue ver nada. O que nós fazemos, o que realmente interessa, é tentar analisar qualitativamente isso. Pode passar o próximo, por exemplo? Então, todas aquelas informações daquela planilha vêm dessas planilhas aqui, onde nós temos planilhado quem propôs o que, o número e um resumo. É aqui que a gente consegue ver se a qualidade do que está sendo proposto, né? Então, aí a gente monitora o que é aprovado, o que é retirado, o que é rejeitado. Então, só para mostrar de onde vêm essas informações. E é aqui que a gente consegue analisar um pouco melhor as ações. Em Farroupilha, ao longo dos últimos 5 anos, o Observatório Social do município permitiu a economia de mais de 30 milhões de reais no poder público municipal. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.